Boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Brasil Church, na cidade de Fort Myers, no estado da Flórida. Hoje, dia 19 de dezembro de 2020, estamos já nos aproximando do Natal. E o Natal traz consigo uma atmosfera muito especial, atmosfera de amor, atmosfera de perdão, e de um sentimento que faz bem para todas as pessoas. E aqui eu digo que o Natal ele traz um sentimento independente da religião a qual participamos. O Natal por si já é um grande acontecimento. Eu quero hoje falar sobre algo que aconteceu no nascimento de Jesus. Especialmente aquele dia que Deus ele envia o seu Filho ao mundo e ele nasce de uma virgem e desposada com José, lá na cidade de Belém. E a pergunta que eu quero começar fazendo é por que Deus revelou o nascimento de Jesus aos pastores? Por que Deus não revelou o nascimento do seu Filho aos poderosos daquela época? Por que Deus não revelou aos homens importantes daquele tempo? Por que Ele não revelou esse importantíssimo acontecimento aos religiosos que naquele tempo cuidavam do templo de Salomão, dos judeus de Israel? Por que Deus não revelou esse acontecimento aos homens ricos, aos sábios, aqueles que são dotados de grandes faculdades? Mas ele revelou a simples pastores. E para que você entenda o que eu quero dizer, esses pastores de ovelhas, eles eram homens tão simples, mas tão simples, que eles eram excluídos praticamente do convívio social, porque eles ficavam a maior parte do tempo pastoreando ovelhas pelos campos, passavam noites após noites e dormiam ao redor do rebanho. E esses pastores, eles não tinham nem o direito de participar de um julgamento, por exemplo. Eles não tinham esse direito. Eles não participavam da solenidade dos templos, porque eles não tinham tempo para estar lá. E por isso eles eram abandonados à margem da sociedade. Eram praticamente excluídos. Eram aquelas pessoas que nós diríamos nos dias de hoje, são os excluídos. Talvez se existisse lá um PSOL, certamente os adotaria, como os marginalizados. Pois era assim que esses pastores viviam. E Deus escolhe justamente essa classe de pessoa para revelar o lugar único aonde nasceria Jesus, que tornaria-se o Salvador da humanidade, aquele que dividiria o mundo em Antigo e Novo Testamento, em antes e depois de Cristo. Veja bem que coisa fantástica. Jesus, ele é um acontecimento tão estrondoso, tão maravilhoso. O nascimento de Jesus marca um tempo, ele divide um tempo. Somente ele foi capaz de feito tão estrondoso, de feito tão grande. Mas a pergunta que eu quero fazer é: por que Deus revela o nascimento do seu Filho a esses homens tão simples? Qual o motivo, qual a razão? Veja bem, Deus, ele escolheu esses homens simples porque ele queria revelar o seu amor para a humanidade. Ele justamente quer mostrar, através desses homens simples, que o amor dele se estende a todas as pessoas, começando de baixo para cima. Inclusive Deus ama também o rico, e Deus ama também o sábio, e Deus ama também o religioso. Ele ama a todos da mesma maneira. Mas Jesus, aqui, ele começa nascendo numa manjedoura. E uma manjedoura é um lugar simples para nascer um rei, não é verdade?
Mas a Bíblia diz que não havia lugar na hospedaria, então eles foram para um recenseamento na cidade de Belém, porque Jesus ele teria que nascer em Jerusalém, porque lá viviam José e Maria, mas por conta de um recenseamento que havia na época, eles subiram para Belém e lá permaneceram algum tempo. A Bíblia não diz quanto tempo eles permaneceram nesse lugar, mas pode ser semanas ou, quem sabe, até meses. O fato é que eles estiveram nesse período lá, até que se cumpriu o prazo, então, da gestação de Maria, e ela começou a sentir as dores. Então José procura imediatamente uma hospedaria, um motel, um lugar que pudesse colocar Maria em um lugar seguro. Então, a Bíblia diz que não havia lugar, talvez justamente por conta desse recenseamento, porque muitas pessoas procuravam Belém e se deslocavam de outras regiões para fazer esse recenseamento. Então, não havendo lugar em nenhuma hospedaria, eles foram para uma manjedoura. E lá a Bíblia relata então que nesse lugar simples, nesse lugar até perigoso, porque era um lugar sujo, um lugar que não era areado, um lugar difícil, ali nasce o Filho de Deus. E Deus então revela aqui, neste primeiro momento, que o amor dele se estende a todas as criaturas. Por isso, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note que o amor de Deus, ele é estendido a toda a criatura. Ali ele não está fazendo distinção de raça, de cor, de credo, de filosofia. Deus, ele ama todos e ele quer que todos conheçam o seu Filho. Foi para isso que ele enviou o seu Filho. A segunda razão é que Deus revelou o nascimento de seu Filho aos pastores, é que Deus queria mostrar a natureza, a sua natureza humilde aos homens humildes. Deus queria resgatar aqui esses homens dessa classe excluída da sociedade. Veja bem, Deus escolhe esses pastores, os homens mais simples da região. Deus poderia ter escolhido qualquer outra classe social, mas ele escolheu justamente esses homens que eram excluídos, que eram homens que ficavam numa situação complicada, porque eles não tinham o direito que tinha o outro. Eram pessoas invisíveis, eles não apareciam. Então veja que Deus, ele enxerga todas as pessoas. Aos olhos de Deus ninguém escapa. Deus está vendo todos, o grande e o pequeno. Por isso que nós não podemos esconder de Deus. Jamais alguém terá o poder de esconder-se do Criador, porque ele enxerga todos e ele nos enxerga exatamente como somos. Não adianta colocarmos uma capa, uma roupagem e tentarmos impressionar Deus, porque ele conhece o nosso coração. Mas ele olhou para aqueles pastores e ele escolheu esses homens simples para revelar o maior acontecimento da história, o nascimento do Filho de Deus. E que coisa tremenda! No livro de João, capítulo 1, versículo 11, está registrado que Deus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Então, a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda! Jesus veio para quem? Ele veio para os seus, ele veio para aqueles que eram os religiosos da época, mas eles não reconheceram Jesus, tanto que o crucificaram. Então, o que Deus faz? Diz, olha, todo aquele que confessar o meu nome será salvo. Todo aquele que aproximar-se de Jesus, ele será salvo e será, então, tornar-se-á um filho de Deus. Portanto, toda nós somos criaturas de Deus, todos nós. O branco, o negro, o rico, o pobre, o crente e o não crente, o ateu também, ele é criatura de Deus. Mas somente aquele que aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é que Deus dá-lhe o poder
de tornar-se um filho de Deus. Então essa é a segunda razão pela qual Deus revela para esses pastores. Ele queria mostrar a sua natureza, a natureza de um Deus que ao mesmo tempo é um Deus grande, mas ele também se torna tão pequeno que habita entre nós. A Bíblia diz que ele se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E nós vimos a sua glória, diz o texto da Escritura. Aleluia! Louvado seja esse nome maravilhoso. A terceira razão que Deus revela a todo aquele que o busca. E coisa interessante, os pastores, eles tiveram uma visão. Dizem que eles estavam no campo cuidando das ovelhas durante a noite. E de repente veio um anjo. E esse anjo começou a falar com ele. Eis que vos trago boa nova, que será de grande alegria para toda a nação de Israel e o mundo. E aqueles homens, aqueles anjos ficaram espantados. E eles perguntaram, mas o que vai acontecer? Então os anjos disseram, hoje nascerá aquele que será o rei de Israel, aquele que é o Salvador do mundo. E vós vereis a estrela. Então diz a Bíblia que esses homens ficaram extasiados com a visão daqueles anjos. E juntamente com aqueles anjos apareceram milhares de outros anjos que louvavam e adoravam a Deus. E quando isso acabou, eles seguiram a estrela. Eles seguiram a estrela. Veja só, eles buscaram saber onde tinha nascido, onde seria então o lugar que Jesus nasceria, onde ele iria nascer. E diz então a Bíblia que eles buscaram Herodes, foram até Herodes. Olha, apareceu para nós um anjo e ele disse que nasceria o futuro rei de Israel. E eles buscaram justamente o homem que era o rei da época. E ele não viu isso com bons olhos. E ele disse assim, então tá, buscai saber aonde vai nascer esse menino que eu também quero ir adorá-lo. Mas ele tinha segundas intenções, ele queria já matar o bebê para que não crescesse ali o futuro rei, para tirar ele da jogada, né? Então diz a Bíblia que eles saíram para buscar aonde estava esse recém-nascido. Diz então que eles seguiram a estrela. E quando a estrela parou, eles encontraram o menino que estava ali numa manjedoura. Então eles adoraram ali. A Bíblia diz que eles adoraram e deram a ele presentes. E o rei Herodes ficou furioso porque eles voltaram por outro caminho, justamente para proteger o Filho de Deus. Tremendo, maravilhoso. E eu encontro uma sabedoria pela qual Deus revela o nascimento de Jesus a esses pastores. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja bem, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esses pastores buscaram de fato esse recém-nascido. Eles saíram, eles pagaram um preço, eles caminharam talvez dias nessa procura, nessa busca. Eles foram buscando informação aqui e acolá. Eles tiveram que se dispor a fazer isso. E isso demonstra que todo aquele que busca o Senhor, de fato o encontrará. Porque diz a Bíblia que eles encontraram o recém-nascido. E eles tiveram esse grande privilégio de ser os primeiros a encontrar o bebê. Não foi o Herodes que encontrou, não foram os poderosos, não foram os ricos daquela época que encontraram o recém-nascido, o futuro rei de Israel, o salvador da humanidade, o grande Deus, o grande Senhor, o rei de toda a terra e o rei do universo também, porque é isso que ele é. Por esses homens simples que encontraram Jesus, porque eles se dispuseram a buscar ao Senhor. Então, busca o Senhor de todo o teu coração e você o encontrará.
Essa é a terceira lição que Deus nos mostra nesse texto. Se nós de fato buscarmos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nós o encontraremos, porque Ele é um Deus que se revela aos humildes, aos quebrantados, aqueles que se diminuem para conhecer a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles entregaram 3 presentes ao recém-nascido. Que presentes foram esses? A Bíblia diz que eles entregaram ouro, incenso e mirra. E aqui eu tenho uma lição importante. Eles levaram um presente, mas não foi um presente qualquer. Não foi uma fralda, não foi uma mamadeira, não foi um leite lá que eles compraram no supermercado. Eles levaram 3 coisas simbólicas, altamente simbólicas: ouro, incenso e mirra. Você sabe que isso tem uma simbologia, porque o ouro ele simboliza a realeza. Ali estava o rei, ali estava o rei de toda a terra, mesmo numa manjedoura, mesmo num lugar tão simples, mas ali estava o rei de toda a terra. Portanto, o ouro simboliza a realeza. O incenso é usado largamente, é usado e até hoje é usado na liturgia de adoração nos templos. Então o incenso é aquilo que Deus recebe. O incensário está lá no templo de Salomão até o dia de hoje. E os sacerdotes, eles colocam o incenso quando vão cultuar a Deus. Faziam isso no Antigo Testamento. E, portanto, o incenso, ele simboliza aqui a divindade. O incenso aqui, ele simboliza a divindade. Ali estava um bebê, mas não era somente um bebê. Era o próprio Deus encarnado numa pessoa humana. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira coisa é a mirra. A mirra, ela era um óleo extraído, uma parte extraída do óleo, de onde se fazia um perfume que se usava para embalsamar as pessoas. Então se usava a mirra em atos fúnebres. E se colocava isso porque se pensava que na hora de um momento tão triste poderia ter um perfume para quebrar aquele momento tão trágico que é a morte. E é justamente o que simboliza a mirra. A mirra simboliza a humanidade de Jesus, o estado humano de Jesus. Ele 100% Deus, 100% Deus simbolizado aqui no incensário, mas ele 100% homem, simbolizado aqui na mirra. Ele teria então um trágico final, que ele morreria pelos nossos pecados. E essa mirra é justamente isso que ela aponta para nós. Querido, eu quero que você medite nesse Natal. Eu quero que você pegue esta palavra ao teu coração. Deus tem um amor profundo por nós. Deus revelou o seu Filho ao mundo de uma forma tão tremenda, tão espetacular, tão inusitada. Deus poderia ter tocado uma trombeta no céu. Deus poderia ter aberto o céu, ter aberto a terra e ter trazido do céu miríades de anjos para anunciar o nascimento de Jesus. Mas Ele não o fez. Ele o fez de uma maneira tão simples para que nós, os simples, tenhamos a sabedoria de encontrar o verdadeiro Deus. Que o Senhor abençoe tua vida. Eu quero finalizar esta mensagem orando por você, orando por tua casa, para que o Natal seja um momento, especialmente em 2020, que foi um ano de grandes tragédias, de grandes incertezas, de angústias, de perplexidades, momentos de tristeza para muitos que perderam seus entes queridos. Mas não esquece que o Natal é o nascimento do perdão. O Natal
é o nascimento da salvação, é o nascimento do momento da oportunidade. Você tem a grande oportunidade, você está vivo. Isso sim é tremendo. Você tem a oportunidade de 2020, no dia 25 agora. Espírito de Natal encher o teu coração de perdão, de graça, de paz, de amor, que esse Espírito poderoso, o mesmo Espírito que invadiu o coração daqueles homens, daqueles simples pastores que estavam lá naquele deserto frio pastoreando as suas ovelhas, eles foram impactados por aquela presença, por aquele Espírito Santo maravilhoso que desceu lá. E eles então saíram à procura do recém-nascido. Saia você também, saia você do teu comodismo, saia você também da tua zona de conforto e comece agora mesmo a buscar a Deus. Comece agora mesmo a tua busca, a tua procura. O Senhor diz, certamente aquele que me busca encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Eu quero orar por você e por tua casa agora. Senhor querido, que a tua mão poderosa, que a tua presença, ela é, Senhor, indelével em nossos corações. Não há como, Senhor, resistir à tua doce presença. Não há como resistir ao amor de Deus. Porque quando Ele invade o nosso coração, nos tornamos como crianças, Senhor. E assim eu quero pedir que a presença de Deus, que esse Espírito de Natal possa invadir as casas, possa invadir os corações, trazendo perdão, trazendo libertação, trazendo amor e trazendo, sobretudo, cura para todas essas famílias. Eu oro agora, entregando todos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a você. Quero convidar para que você acompanhe as nossas mídias sociais através do Facebook, do Instagram, através do YouTube e também em nossos aplicativos. Você pode baixar nosso aplicativo no teu celular e assistir a nossas programações. Amanhã, às 18 horas, aí horário de Brasília, Pastor Lucas Sander estará trazendo uma poderosa palavra para você. Então, acesse lá as mídias sociais e você estará buscando algo que vai trazer conforto ao teu coração. Você pode também acessar www.brasilchurch.com e lá você pode também escrever lá o seu nome. Eu quero ser parte desse ministério, eu quero participar. Nós estamos aqui na Flórida, nos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos uma equipe, um time maravilhoso de pastores que estão trabalhando. Eles poderão entrar em contato com você prontamente e tenho certeza que você terá a ajuda que está precisando. Então Deus abençoe você e até no próximo sábado, em nome de Jesus.